Olá, terceirizandos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professora Kelly de Biologia. Hoje nós iremos fazer uma revisão geral dos assuntos abordados, finalizando aí o assunto de genética e biotecnologia. Porém, antes já convido você a se inscrever no canal, curtir, comentar. É muito importante que outros alunos já tenham acesso a esse conteúdo. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Genética e biotecnologia no Enem. Geralmente, quando a gente lembra de genética, a gente sempre associa a genética à primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, sistema BO, que são assuntos bem interessantes. No entanto, o Enem ele também gosta de associar a genética à biologia molecular. E falando de biotecnologia, também é um assunto bem atual, e que é uma proposta bem interessante, bem possível de serem abordadas bastante questões esse ano. Então vamos lá à nossa revisão. O Enem costuma também usar ganchos, como textos, notícias, manchetes. Então é muito importante estar antenado com as notícias, antenado na mídia com mais frequência. Então existe também essa proposta do Enem. E aqui nós temos uma notícia, eu trouxe aqui esse gancho, uma notícia que fala do Prêmio Nobel de Química 2018, que foi para esse trio de cientistas. Desse assunto, que vai falar aí de proteínas, que está diretamente ligado aí a ácidos nucleicos, que é material genético em si, o que é que nós vamos, poderia ser cobrado a partir de um texto desse, Assuntos relacionados certamente a ácidos nucleicos, DNA, RNA, síntese de proteínas, que está diretamente relacionado a esse assunto. O que podemos lembrar? É um assunto bem recente, DNA e RNA, mas que é importante que nós possamos fazer aqui algumas considerações. Primeiro, as diferenças. Qual é a diferença entre DNA e RNA? São moléculas orgânicas, compostos orgânicos. DNA, o ácido desoxirribonucleico, enquanto que o RNA é ácido ribonucleico. A diferença básica estrutural está aqui, o DNA eu tenho duas fitas, enquanto que o RNA eu vou ter uma fita única. As bases nitrogenadas eu vou ter 5 bases diferentes, adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Lembrando que a timina e a uracila são bases exclusivas, timina exclusiva do DNA, uracila exclusiva do RNA. Outra diferença é o açúcar, O nucleotídeo é formado pelo fosfato, um açúcar e a base nitrogenada. Lembrando que o açúcar do DNA é a desoxirribose, enquanto que o açúcar do RNA é a ribose. Outra diferença importante é que isso se dá pela perda de um oxigênio que ocorreu na molécula de desoxirribose, daí o termo. Outra diferença também se dá na forma como essas moléculas elas são organizadas. A gente tem aqui adenina se ligando com timina, citosina se ligando com guanina por meio de pontes de hidrogênio, que são ligações de hidrogênio também chamadas. Lembrando que as ligações duplas, elas são mais fáceis de serem rompidas do que as ligações triplas. Outra informação importante é a quantidade, a regra de Chargaff, como nós aprendemos anteriormente, que a quantidade de adenina que eu vou ter de um lado, eu vou ter de timina do outro, visto que elas se complementam. Então, essas são algumas informações importantes sobre essas duas moléculas. E as funções, basicamente, estão relacionadas à hereditariedade e síntese de proteína. Aqui, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre o dogma central da biologia, que é a síntese de proteína e a replicação de DNA. A gente tem aqui uma molécula de DNA, que ela pode sofrer um processo que nós chamamos de duplicação ou replicação, quando a célula vai se dividir, no processo de mitose ou meiose. E esse processo se dá, chamado também de semiconservativo. Por quê? Porque as duas novas moléculas de DNA, elas mantêm metade do DNA velho, metade da fita velha. Então, isso é importante também para a manutenção das características. Outro assunto de extrema importância é a síntese de proteína,
que se dá basicamente por meio de duas etapas, a transcrição e a tradução. Transcrição é um processo em que ocorre a formação do RNA mensageiro no núcleo da célula, em que eu tenho aqui uma molécula de DNA, parte desse código é copiado e é formado aqui um código genético. Esse código, que é o meu RNA mensageiro, ele vai ser lido, ou traduzido, e esse código ele vai dar a ordem, de que tipos de aminoácidos eles formarão, a partir de então. E com isso vão ser formadas as proteínas. O nosso corpo ele necessita de basicamente moléculas de DNA, que é um banco, funciona como um banco de informações genéticas e serve para fabricar proteínas que o nosso corpo necessita. Então, basicamente, essa é a função do DNA. E o RNA ele vai fazer isso com a ação do RNA mensageiro, transportador e ribossoma. Dando continuidade, um outro assunto que também pode ser abordado no Enem é o ciclo celular, que é um assunto também do terceiro ano, mas também muito visto no primeiro ano do ensino médio. O ciclo celular, na realidade, é o ciclo da célula, o ciclo vital da célula, que é basicamente dividido em dois momentos. O momento da intérfase ou interfase. O momento da intérfase é o momento de preparação da célula para a etapa da divisão celular, que é mitose, homicida também, ou meiose, um assunto que a gente viu no início do ano. Qual é a diferença básica? Como é que o Enem pode cobrar a parte de ciclo celular? O ciclo celular, ele certamente o Enem não vai cobrar as prófase, metáfase, anáfase, aquelas fases que a gente aprendeu tão detalhadamente. Mas ele pode abordar as diferenças na mitose, as diferenças de meiose, como por exemplo, a mitose ela é uma divisão celular que ocorre a nível de células somáticas. Células somáticas são as células do nosso corpo que contêm o número total de cromossomos da espécie. Essas células somáticas, elas vão sofrer divisões, uma divisão celular. Essa divisão vai originar duas novas células idênticas à célula-mãe. Essas células idênticas, elas mantêm o mesmo número de cromossomos. Se são idênticas, não existe variabilidade genética. Então, essa divisão aqui é sem variabilidade. E se ocorrer, por exemplo, algum tipo de mutação, essas mutações elas não passam aos descendentes, visto que ela não ocorre a nível de células sexuais. Então, se, por exemplo, ocorrer uma mutação numa célula da pele, por exemplo, essa mutação ela não vai passar para os meus filhos, porque ela não ocorre a nível de células sexuais. Falando um pouco de meiose, nós aprendemos também que meiose é uma divisão celular que ocorre em nível de células gaméticas, ou seja, células gametas, no caso. Essas células, elas têm como principal, essa divisão, ela tem como principal função a formação de 4 células, haploides, células com a metade dos cromossomos da espécie. Então, é importante lembrar que a meiose, diferente da mitose, ela possui 2 divisões. Ela tem uma primeira divisão e ela tem uma segunda divisão, que eu vou chamar de etapa reducional e etapa equacional, porque mantém os cromossomos. Nesse caso, eu tenho uma célula diploide com 46 cromossomos, que se divide em 2 haploides com 23. Essas 23 se dividem novamente, produzindo 4 no final, cada uma delas com uma característica diferente, com um material genético diferente. Isso porque ocorre o que nós chamamos de crossing over, que é a permutação. O Enem já cobrou esse assunto com outros nomes, como permutação ou recombinação genética. Essa recombinação ela é importantíssima para que haja variabilidade genética, por isso que cada espermatozoide é diferente do outro, cada ovócito é diferente do outro, porque existe o crossing over que dá essa permuta. Nesse caso, as mutações que ocorrem vão passar para os descendentes. Por quê? Porque aqui é a nível de células sexuais. Então, são alguns tópicos importantes para não serem esquecidos. Falando de mutação, a gente traga aqui uma notícia que já está com uns 3 anos, 4 anos que essa notícia surgiu, que foi a Angelina Jolie, que fez uma cirurgia para retirar os ovários por medo de câncer. Isso porque ela realizou
um exame, visto que a sua mãe morreu de câncer, sua irmã teve tratamento de câncer, né? E ela, preocupada, fez um exame, né? Um exame de acompanhamento genético. Fazendo esse acompanhamento, ela descobriu um gene, o BCA1, que é um gene que representa para ela 87% de chance de desenvolver câncer de mama e 50% de desenvolver câncer no ovário. Então, ela decidiu, né, que para livrar-se desse câncer, ela resolveu fazer uma cirurgia, né, de retirada, a mastectomia, retirou as mamas, colocou o silicone e fez a retirada também dos ovários, né, e útero. Então, isso ela vai certamente prevenir, né, a ocorrência desse câncer. Mas o que a gente pode tirar dessa questão, né, desse texto, dessa notícia, né, para o Enem? O que o Enem poderia cobrar? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas mutações genéticas ainda, né, mutações em que ocorrem no momento em que as células estão se dividindo. Então, observe essas duas imagens. Normalmente eu tenho uma célula que se divide em duas, essa que se divide em outras duas, isso aqui é uma etapa de divisão chamada de mitose. A mitose, como eu falei anteriormente, existem enzimas que fazem um papel de reconhecimento se essa célula está correta, se essa divisão está funcionando adequadamente. Quando ocorre uma divisão em que uma célula ela tem uma deformidade ou tem uma característica diferente, né, o que é que ocorre? Essa célula é encaminhada para a correção. Quando a correção não é possível, nosso corpo ele tem um mecanismo chamado de apoptose. A apoptose é a morte programada da célula. Então, isso acontece o tempo todo, né? Células que na divisão celular elas não estão aptas para se dividirem, para se replicarem, o nosso corpo, inteligentemente, ele programa a morte, né? É a morte programada, que é um fenômeno, um processo chamado de apoptose, que acontece normalmente no nosso organismo. Porém, quando isso falha, né? Quando os mecanismos de análise, identificação desses erros, desses defeitos, eles falham, né? Aí ocorre o que nós chamamos de câncer, né? O que é o câncer? O câncer são células células defeituosas, células que se multiplicam exageradamente e vão formar tumores, né? Esses tumores eles podem ser malignos ou benignos. Não existe câncer benigno, né? Câncer é maligno. Porém, existem tumores que são benignos, que não são cânceres, né? São células que se dividiram, se replicaram, mas que formaram tumores, né, benignos. Já o câncer, não. O câncer é quando essas células que se replicaram exageradamente, elas entram na corrente sanguínea, elas vão para outras partes do corpo, que a gente chama de metástase, né, quando ela se espalha pelo corpo. E aí a gente considera aí um câncer que tem, né, os devidos tratamentos. É uma multiplicação desregulada. Ainda falando sobre mutações, é importante a gente falar um pouco, né, sobre que nós temos um outro gancho, né, escolas não podem negar a matrícula a crianças com síndrome de Down, né, um assunto muito pertinente, um assunto que pode sim ser abordado, né, a questão o Enem adora também trabalhar essa questão dessa interdisciplinaridade, e aqui vamos abordar questões como, por exemplo, a inclusão, né? Então, é um assunto que pode sim, né? A gente tem a importância de cair sim. Ainda dando continuidade falando de mutações, a gente tem alguns tipos de mutações. As mutações gênicas, que é aquelas que alteram, excluem, adicionam, né, partes do DNA, que chamamos de nucleotídeos, que são mutações que podem ser até silenciosas, acontecem no nosso corpo, né, e a gente em nenhum momento tem algum sintoma aparente. Estruturais, que são aquelas mutações em que ocorrem por meio da deleção, que é a perda de um pedaço do cromossomo, a adição, que é o ganho de um pedaço, né, uma estrutura, um fragmento na realidade, a inversão, que é a troca, né, a troca de posição, e a translocação, né, que é a mudança aí de parte de um cromossomo. Isso aqui são mutações estruturais. Porém, a gente tem aqui uma de grande importância, que são as numéricas, né, que são aquelas que alteram o número, né, dos cromossomos. Tipicamente, um ser humano ele tem 46 cromossomos,
qualquer alteração no número desses cromossomos, ou para mais, né, ou para menos, vai gerar o que nós chamamos de uma mutação numérica. E aí a gente tem um grupo de várias, né, que são as somias, trissomias, monossomias, né? Aqui nós temos um exemplo clássico, né, bem conhecido, que é o caso da síndrome de Down, em que o par 21, né, o cromossomo 21 que deveria ter 2, né, vamos ter aqui, vai ter um a mais, e isso vai causar aí a síndrome de Down, né, a característica da síndrome de Down. E também nós temos para menos, né, existem, por exemplo, a síndrome de Turner, que é um cromossomo X a mais, a mulher vai ter um cromossomo X, né, a menos, Klinefelter, que vai ter 2X, né, um homem vai ter um X a mais. Então, existem essas alterações, né, essas mutações, que certamente é um assunto também de grande relevância. Outro assunto também, né, que é uma grande aposta para o Enem desses próximos anos, sobretudo esse ano, é a biotecnologia, que foi o nosso último assunto, né? Biotecnologia é um assunto que vem ganhando espaço, né? Isso porque, principalmente agora, né, com as questões de ecologia dando uma reduzida nos últimos anos, a gente vem observando que vem diminuindo e vem crescendo aí as questões de biotecnologia, por também ser um assunto da atualidade, né, mas também porque, né, por questões de características de governo, né, de não querer abordar assuntos ligados ao meio ambiente, né, a questão da autocrítica, né, que é uma característica do Enem, mas que o governo atual já, né, sinalizou que pretende fazer umas modificações, né, então certamente ele vai buscar abordar outros temas menos polêmicos, né, e a biotecnologia é também um assunto atual, né, e aqui nós temos uma notícia que vai falar, né, sobre o Cristiano Araújo, que depois da sua morte, né, surgiu, né, uma criança de 13 anos e que alegava, né, ter o Cristiano Araújo como pai, né, e aí foi feito um teste de DNA, né, e comprovado que não, né, o cantor não era pai da criança, né, do menino. Isso, né, falando que gancho eu poderia pegar, né, aí aqui nós temos uma técnica da biotecnologia que é os testes de DNA, que se dá por meio desse aparelho, o aparelho da eletroforese, aprendemos isso recentemente, é o aparelho que se coloca, né, pedaços de DNA, liga-se, né, a uma fonte de corrente elétrica que vai fazer com que essas bandas de DNA elas se organizem, né, e cada pessoa tem um padrão. E aqui a gente tem um exemplo, né, uma mãe, um marido, um outro homem, os 2 filhos, e aqui a gente pode observar, né, por exemplo, aqui esse segundo filho, né, tem uma banda da mãe, né, uma do marido, né, e aqui então esse filho 2 pertence a esse casal. No entanto, esse outro filho tem aqui, ó, as bandas da mãe e do outro homem, né? Então isso quer dizer que esse filho 2 ele não é filho, né, desse marido, ele é filho desse outro homem, né? E isso é feito por meio desses testes, né, que é o teste de DNA. Outra característica interessante, informação importante, é em relação aos gêmeos, né? Os gêmeos idênticos, aqui nós temos aqui, ó, gêmeos idênticos, tanto homens como mulheres, né? Eles são univitelinos, eles têm o mesmo DNA, né? Ó, as mesmas bandas, visto que o material genético é o mesmo. Então, observem que, se perguntar no Enem em relação a isso, já sabe que os gêmeos idênticos eles têm o mesmo DNA. Então, o que é que pode diferenciar os gêmeos? As impressões digitais, por exemplo, né, que são informações próprias, né, individuais realmente. E agora, em relação ao DNA, é diferente. É igual, aliás. E agora, em relação aqui aos gêmeos bivitelinos ou gêmeos fraternos, é como se fossem irmãos de gestações diferentes, né? O material genético aí, eles têm 50%, né, de igualdade, né? E os outros 50% é diferente. Outro assunto importante também é o assunto de células-tronco, né? Como é que o Enem poderia cobrar? Aqui a gente tem uma notícia de um russo voluntário, né? O primeiro a fazer o primeiro transplante de cabeça. Isso a cirurgia foi marcada para 2017, né? Já tinha sido marcado em 2013 e tudo, mas ainda não aconteceu, inclusive atualmente. Desse assunto, o que poderíamos abordar? Questões de células-tronco. Né? Células-tronco
são células que têm um alto poder de diferenciação, né? Elas podem se diferenciar em tipos diferentes, né, de células do nosso organismo. São células que têm basicamente a função de se replicar e se diferenciar. Aí a gente tem as células tronco embrionárias, as células troncos adultas. Essas células embrionárias, elas têm maior poder, né, de diferenciação, maior poder de se transformar em outras células e rapidez também. As células tronco adultas, né, elas podem ser retiradas da medula óssea, né, da placenta, do cordão umbilical. Aí nós temos outras também, as mesenquiais, né, que podem ser tiradas de outras estruturas, né. Essas células tronco, elas têm a capacidade de se diferenciar em outros tecidos, só que não tanto quanto as embrionárias. Um assunto importante de células tronco, né, que a gente poderia abordar dentro desse contexto, é a questão da utilidade, né? Como é que poderíamos utilizar as células tronco? Para que uma pessoa que tenha um osso quebrado, para ela colocar o pé no chão, ela leva no mínimo, né, 6 meses no processo de recuperação para poder colocar o pé no chão e fazer fisioterapia. O norte-americano, ele fez esse tratamento com células tronco e em 20 dias já estava se colocando o pé no chão, né, porque a rapidez em que as células se dividem, a rapidez em que as células se diferenciam é bem maior com células, né, células tronco. Então, é um assunto que também pode ser abordado. E que, por último, nós temos aqui, né, quase finalizando aqui o nosso assunto, nós temos aqui a clonagem, né? Aprendemos que existem 3 tipos de clonagem: a clonagem reprodutiva, aquela que reproduz organismos como um todo, né, para a criação, né, de novos seres. A gente tem aqui o exemplo da ovelha Dolly, por exemplo, né, mas também a clonagem reprodutiva. Existe a clonagem natural, como é o caso dos gêmeos, né, e a artificial, que é aquela que é feita em laboratório. A ovelha Dolly é um exemplo. Terapêutica, aquela que clona células, né, ou tecidos para fins terapêuticos, para fins de tratamento. E a molecular é aquela que clona, por exemplo, moléculas. É o caso da insulina, que é uma molécula que foi clonada, humana, né, com auxílio de bactérias, para também alguma produção de alguma substância importante para o homem. Os clones, eles têm genética nuclear igual, né, porém, né, as mitocôndrias, né, isso no caso da clonagem reprodutiva, é da doadora do óvulo, né? A gente sabe, uma questão importante é que o DNA mitocondrial, né, o DNA da mitocôndria, a mitocôndria é uma das poucas organelas, né, mitocôndria e cloroplasto, organelas que têm o seu DNA próprio, e o nosso DNA, ele vem da nossa linhagem materna, né? O material genético, né, vindo do DNA mitocondrial, né, ele vem da mãe, né? Então sempre vem da geração materna. Enquanto que, por quê? Porque as mitocôndrias que estão presentes no espermatozoide, no momento da fecundação, ela está fora da cabeça, né, fora do acrossoma, ele está na cauda, enquanto que no óvulo, né, então todo o DNA mitocondrial que nós herdamos, eles vêm das nossas mães, né, das nossas avós maternas, né, e assim sucessivamente. Questão interessante. E para encerrar, vamos falar um pouco, né, sobre a transgenia, né, são os transgênicos. Transgênicos são organismos geneticamente modificados, como nós aprendemos, que têm, né, como principal característica a união, né, são seres que recebem genes de outra espécie. Nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Aí aqui nós temos um exemplo, né, de uma planta que recebeu um gene de uma bactéria que é resistente, né, a um herbicida, e foi retirado o gene por meio do auxílio, né, de DNA recombinante, a técnica do DNA recombinante que nós aprendemos também, que faz a inserção e a colagem, o corte, né, do DNA e pontos específicos para o processo, né, de montagem e formação dos transgênicos. Existe uma questão ética por trás, principalmente quando envolve a questão dos alimentos transgênicos devido aos seus efeitos colaterais, que é um assunto importante de ser revisado
de ser estudado. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula de revisão, né, dos principais assuntos. Espero que tenham compreendido e até o nosso próximo encontro.